Olá, meus feras, voltamos agora para fazer esse aprofundamento bacana. Que bom que você está aqui para você aprender o que é energia de rede. Nosso curso, como eu disse, ele é completo e a gente tenta explicar alguns porquês da química. Uma delas é a energia de rede. Então, a energia de rede, ela é a energia necessária para formar, ou seja, você vai liberar ou vai absorver energia para quebrar uma ligação, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o sódio, né, gasoso, ao reagir com o cloro, também gasoso, você vai formar o NaCl sólido. Essa aqui tem uma energia de rede, como você formou, é a energia liberada. Então o sinal é negativo da energia liberada, 786 kJ por mol. Sandrão, como é que você sabe? Isso aqui é tabelado, tá, galera? Isso aí já tem tabela já da quantidade de energia de rede. Agora, quando você quebra esse NaCl sólido e passa para transformando em Na mais gasoso e Cl menos gasoso, você tem uma energia de rede. Observe que você quebrou a ligação, certo? Você quebrou aqui, ó, formando um cátion e um ânion. Você tem o mesmo valor, só que positivo, né? Mais 786 kJ por mol. Eu quero só lembrar você que na termoquímica, menos libera, mais absorve, mas o sinal é apenas qualitativo, não é quantitativo, né? Ou seja, é para indicar que um liberou e o outro absorveu energia. Bacana? Só que geralmente é convencionado que a energia de rede, ela é uma energia endotérmica, ou seja, ela absorve energia para quebrar. Então a gente vai trabalhar mais com ela sendo positiva, certo? Principalmente porque lá em soluções eu vou explicar de solução exotérmica e endotérmica e você vai entender melhor porque a energia de rede é a energia absorvida e a energia de hidratação é a energia liberada, certo? Se você me perguntar, Sandrão, quem é maior entre os dois aqui? Nenhum dos dois. Os dois têm a mesma quantidade de energia, só que uma é liberada e a outra é absorvida. Ok? Bom, então a energia de rede é a energia absorvida, certo? Uma coisa interessante é que você não tem como calcular a energia de rede diretamente, né? Você vai geralmente usar a lei de Hess, que eu vou até fazer um outro aprofundamento aqui, né? Por que acontece a dissolução do NaCl e como é que a gente faz para calcular a energia de rede? Se não tem como calcular diretamente, você vai usar, que daqui a pouco eu vou falar nele, nesse ciclo aqui, até conhecido, que é o ciclo de Born-Haber, certo? Daqui a pouco a gente vai falar desse ciclo, quando a gente for falar de algumas outras propriedades lá de ligação iônica. Bacana? Então, quando acontece uma energia de rede, a energia de rede ela vai influenciar diretamente na solubilidade, ou seja, na facilidade em você quebrar um composto iônico. Por que uns se dissolvem mais facilmente e outros não? Por que uns são mais fáceis formar íons e outros não? É o que a gente vai aprender no nosso assunto aqui hoje, ok? Então vamos lá, fazer uns exemplos aqui pra gente. Como eu disse, você já tem a energia de rede das substâncias, tá? Não precisa decorar o valor. Bacana? Então, por exemplo, a energia de rede, eu vou chamar de ΔH, né? Porque queira ou não queira, ele tem tudo a ver com termoquímica, né? Porque libera e absorve calor, então vou chamar de ΔHR. Então a energia de rede, por exemplo, do cloreto de magnésio, ela é de 2.326. Não importa se é negativo ou positivo, tá certo, galera? Porque mesmo que fosse negativo, vou botar aqui um menos aqui, tá? A energia necessária
Para ele se quebrar seria positivo, para se formar seria negativo. Mas o sinal menos e mais, como o Sandrão falou, não tem nada a ver com quantidade, certo? E sim apenas com qualidade. O importante é que você passe todo esse tipo de energia aqui para módulo, né? Se ela for negativa, passe para módulo, porque aí você consegue calcular, porque módulo sempre o resultado é positivo, né? Então vamos lá. Não vou botar menos não, vou botar só 2.326 quilojoules. Deixa eu botar aqui de pretinho. Quilojoules por mol. E a energia de rede do, por exemplo, aqui faltou 2, tá, galera? Do cloreto de lítio, ela é 834 quilojoules por mol. Como eu disse, já é tabelado, né? Você não precisa decorar esses valores. Agora, quem tem maior valor de energia de rede? Ah, Sandrão, não tô cego, estou vendo que é 202.326. Quem tem menor? 834. Então, observação do Sandrão para você aí, ó. Observação do tio Sandrão. Que você vai copiar. Caso você queira, lógico, né? Olha só. Quem tem maior energia de rede, a gente já sabe que é o cloreto de magnésio. Então, é mais difícil você quebrar esse retículo cristalino do que esse aqui. Por que, Sandrão? Porque esse cara vai ter que absorver uma energia maior, ele vai ter que absorver dos 2.326 e aqui é 834. Então a gente já sabe que é mais difícil separar os íons do cloreto de magnésio do que do cloreto de lítio. Agora vem a sua pergunta, por que, Sandrão? Porque tudo está relacionado à energia de rede, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só, a energia de rede, ela aumenta na seguinte característica. Presta atenção agora, tá? Quando é que ela aumenta, Sandrão? Quando você tem as cargas dos íons, ou seja, ela depende da carga dos íons e depende do tamanho dos íons. Do tamanho dos íons. O tamanho dos íons é o raio iônico, certo? Então, quando é que a energia de rede aumenta? Quando você aumenta a carga dos íons ou quando você diminui o tamanho dos íons. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Nesse caso, todos dois estão ligados ao mesmo elemento químico, que é cloro. Quem está diferenciando aqui? Quem está diferenciando aqui é o magnésio e o lítio. O magnésio é da família 2A da tabela periódica. Certo? Se o magnésio é da família 2A, a carga dele é mais 2. E o lítio é da família 1A, então a sua carga é mais 1. Quem tem maior carga? O magnésio. Então, o magnésio ligado ao cloro vai ter uma energia de rede maior. Lógico que eu só posso fazer essa medição sem usar os números, né? Eu já sabia, sabendo essa regrinha aqui, que eu acabei de fazer para você aqui, ó. Eu já sabia qual era a resposta, porque eu já sabia que o magnésio tem uma carga maior do que o lítio, mas eu só posso fazer isso se os dois estiverem ligados ao mesmo elemento químico. Bacana? Por exemplo, se eu perguntasse a você aqui, olha só que exemplo, que observação bacana. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou chamar de exemplo 2. Esse aqui é o exemplo 1. Olha só, eu tenho aqui, vamos supor, você não precisa saber dos valores não. Fluoreto de lítio, cloreto de... Vou botar um embaixo do outro para... Cloreto de lítio, iodeto de lítio. Quem tem maior energia de rede? A energia de rede ia aumentar de onde para onde? Observe que todos estão ligados ao lítio, ok? Só mudou quem?
Mudou, Sandrão? Só o ânion que está ligado a ele. Pronto, então não vai ser pela carga, porque a carga aqui é a mesma. Ó, mais um, mais um, mais um. E aqui menos um, menos um, menos um. Todos têm a mesma carga. Então eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o tamanho, certo? Quem é maior aqui? Ah, o flúor, Sandro, é maior do que o cloro. Ou desculpa, maior não, menor, né? O raio atômico, né? O flúor é menor do que o cloro, que é menor do que iodo, né? Aqui o raio está aumentando. Então, se o raio está aumentando nesse sentido, ou seja, daqui menor para o maior, observe, sem cálculo você vai aprender o raio. Isso aqui é o raio. Se o raio está aumentando, aí você vai olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. A energia de rede aumenta à medida em que o tamanho do íon diminui. Então a energia de rede, ela é inversamente proporcional ao tamanho, mas é diretamente proporcional à carga. Então, eu tenho aqui, ó, que a energia de rede, mesmo não sabendo o valor, e não precisa saber o valor de cabeça, já falei para vocês, a energia de rede aumenta nesse sentido, certo? A energia de rede. Moral da história: qual desses caras é mais difícil separar? O lítio do flúor, porque a energia de rede é maior. Qual desses caras é mais fácil separar? O lítio do iodo, porque a energia de rede é menor, porque o raio é maior. Bacana, galera? Agora você já sabe por que uns elementos são mais ou menos solúveis em água, né? Ou porque é mais fácil separar um íon do outro por causa da energia de rede. Olha que aprofundamento bacana que você está aprendendo aqui agora. Se você for fazer um vestibular de alto nível, de competitividade, Itaim, Unicamp, energia de rede vai cair. Sandrão, mas eu vou fazer Enem. Olha, cara, eu vou lhe falar um negócio. Se você vai fazer Enem, custa nada você aprender um pouco mais. Eu nunca vi ninguém morrer. Ah, eu morri porque eu sabia muita matemática. Eu morri porque eu sabia muita química, física, muita história, geografia. Não. Certo? Agora você está sabendo o porquê, é muito importante. E eu vou lhe falar para você. Eu já vi questões de energia de rede, preste atenção, aqui no Nordeste, onde eu moro, né? Que caiu em algumas faculdades particulares para medicina, viu? Então é bom ficar ligado, ok? Então, meu aprovado, você já sabe que a energia de rede ela é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao tamanho, então ela depende da carga e do tamanho dos íons. Podemos calcular também a energia da ligação iônica usando uma formulazinha que é K, né, vezes Q1 vezes Q2 dividido por D. Esse não, que é isso aí, hein? O Q, o K, né? É uma constante. Ela é 8,99 vezes 10 elevado a 9 joules metros por coulomb ao quadrado. Q1 e Q2, elas são as cargas das partículas. E D, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e D é a distância, cara. Distância entre os centros, né? Entre os centros do átomo núcleo, né? A distância entre eles. O raio, na verdade, né? Você pode calcular o raio, né? Logicamente, isso não vai ser o raio porque vai ser a distância. A metade é o raio, né? Certo, galera? Então a gente também pode calcular a energia de ligação usando essa formulazinha. E aí você pode fazer uma relação bacana aqui, olha só. Olha o raciocínio de Sandrão. Quando é que essa energia de ligação aumenta? Quando as cargas aumentam e a distância diminui. É justamente o que tem aqui na energia de rede, ó. Carga aumenta e o tamanho diminui. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos saber por que a ligação entre sódio e cloro ela é favorecida. Por que ela
tende a acontecer. Na nossa próxima aula, outro aprofundamento bacana. Então não sai daqui não, fica aqui. Um abraço.